Amigas e amigos, esta caravana que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia no Nordeste tem importância histórica. Ele já disse que vai fazer caravanas em outras regiões do país. É uma maneira que ele tem para se defender desta campanha indecente, infame, que a direita, os golpistas, a mídia, sobretudo, movem contra ele. Ele está completamente bloqueado pela mídia, que exerce uma censura férrea sobre ele quando aparece alguma coisa dele em algum veículo da mídia para difamá-lo. Até as imagens que eles utilizam têm esta finalidade. A mídia já faz aí um cerco, né, tenta criar cisânia nas bases por onde o ex-presidente vai passar, instrumentalizando inclusive esses grupelhos fascistas, esses MBL da vida, que dizem que vão fazer protesto. Deve levar aí meia dúzia de gatos pingados, né? E certamente haverá confronto, porque ninguém tem sangue de barata, ninguém vai tolerar esses trogloditas fazendo o que eles prometem fazer. Lógico que precisa tomar cuidado porque são trogloditas, mas também ninguém pode aceitar as provocações que esses trogloditas estão anunciando. São grupos corruptos, né, alimentados aí por esses nichos de corrupção, como Joyce Hasselman, antagonista, Jovem Pan, que por sua vez se abastecem no grande lixão produzido pela mídia, em especial pelo Grupo Globo. Né? E é necessário que se diga isso o máximo possível para inclusive furar o bloqueio da mídia, para dizer verdades. A mídia faz essa campanha a partir daquele comportamento da turminha lá da Operação Lava Jato. É importante também a gente prestar atenção nesse movimento. São eles que produzem esses subprodutos. O capitalismo é assim, à medida em que ele vai se enfiando na crise, porque é um regime que se autoalimenta de crises, ele vai produzindo esses grupelhos, né, com esses comportamentos. A Operação Lava Jato não tem diferença do MBL, não tem diferença do Grupo Globo e de outras máfias midiáticas, né? Tudo compõe aí vamos dizer assim, um sistema, né? Um sistema do golpe, um sistema ideológico, um aparelho ideológico do golpe. O Lula, em 89, enfrentou uma situação como essa. Lógico que as condições eram outras, não tinham as complexidades que temos agora, mas ele também teve essa iniciativa de fazer as caravanas da cidadania, cortou o Brasil vicinal, visitando o povo, conversando com o povo, né, fazendo alianças com quem representava efetivamente o povo, né, e só não ganhou as eleições por conta da sujeira da Rede Globo. Em 94 foi a mesma coisa. O jornal Zero Hora de Porto Alegre fez aquela acusação contra o José Paulo Bisol, que era o candidato a vice do Lula, pelo Partido Socialista Brasileiro, dizendo que ele tinha feito manobras orçamentárias para beneficiar as suas terras. Depois ficou provado que era uma mentira, uma calúnia, e o jornal teve que indenizá-lo em R$1.191.000. Mas o estrago estava feito, a mídia amplificou tudo, ele teve que renunciar à candidatura, né, e, consequentemente, isso teve efeito nos resultados das eleições, né, além de outras coisas, como a manobra do Plano Real. Em 98 foi a mesma coisa, o Lula também saiu por aí falando verdades ao povo e chegou a empatar com o Fernando Henrique Cardoso nas intenções de votos nas pesquisas. E possivelmente ganharia no segundo turno, só não ganhou porque a mídia sequestrou as bandeiras do Lula e pôs nas mãos do Fernando Henrique, na mão do Fernando Henrique, aquela história da mão espalmada, os 5 dedos, né, que ele mostrava, dizendo que eram programas sociais, uma mentira evidente. O programa dele não previa nada não tinha como ele cumprir o que ele prometeu, simplesmente foi uma manobra politiqueira, eleitoreira da mídia, do marketing da campanha do Fernando Henrique Cardoso. Na primeira oportunidade, houve a baldeação, o povo iniciou o ciclo de governos democráticos e progressistas, porque construir uma nação com democracia, com equalização social, não é fácil. Todos os saltos civilizatórios na nossa história foram complexos. A independência, a abolição, né, a república, a Revolução de 30, né, as perseguições a quem tinha a ousadia de propor esses saltos e de liderar esses saltos civilizatórios sempre foi insana. O Getúlio Vargas, por exemplo, e outros mais. A perseguição ao Lula tem o mesmo sentido político e ideológico do golpe de 64, dos que perseguiram o Zumbi dos Palmares, Frei Caneca, Tiradentes, Felipe dos Santos, os alfaiates da Bahia, etc, que eu sempre falo aqui. Esse golpe tem muito mais complexidades, porque tem contradições demais acumuladas, consciência social, consciência democrática, tem os avanços conquistados que eles tentam destruir tudo, as carreiras com as reformas neoliberais, o programa do golpe, a reforma trabalhista da Previdência, a PEC 55.
né? E vai criando tensões, né? Tem muito mais contradições do que o de 64, mas o discurso, os métodos são os mesmos. Inclusive no que diz respeito à instrumentalização desses grupelhos fascistas, como em 64, né, dizendo que... Porque os fascistas, eles vão se reciclando. Aqui no Brasil a gente está vendo isso claramente. Não só no Brasil, mas no Brasil a gente vê isso porque está aqui à nossa frente. Eles tentam dizer que não são de direita, que o fascismo não é de direita. Isso estava restrito à boca dos cachorros loucos, mas a Folha, o UOL, tratou de tirar de lá e amplificar isso. Lógico que a Folha está dizendo que eles estão mentindo, não tem como, são fatos, né? Não tem como dizer que... Porque o que eles dizem é o seguinte, que eles fazem uma comparação tosca, né, torta, que tem o Estado, que o partido nazista tinha o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu falei aqui recentemente que a direita sempre usa esses argumentos, essas técnicas, essas táticas. Põe no nome social, trabalhista, socialismo. Veja, até socialista tinha no Partido Nazista, porque o socialismo era a aspiração das massas, né, dos trabalhadores, diante daquela crise grave do pós-Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil eles fazem a mesma coisa, sempre tem um social, tem um trabalhista, tem um democrático no nome deles. Porque se eles forem dizer a verdade, certamente não vão para lugar nenhum. E aí eles tendo, nós somos liberais. O liberal hoje é o neoliberal. Se fosse neoliberal, né, daria até para a gente conversar, podemos dizer assim. Porque o neoliberalismo tem muitas características do fascismo. Totalitário, né, arrogante. Né? A gente vê, na era Fernando Henrique Cardoso, aquelas conversas, né, dos economistas. Não, isso, se é assim ou se é assado, eu não vou discutir, porque isso é uma questão de dogma, uma questão de religião. Eles são os donos da verdade absoluta, não tem debate. Interditaram o debate, não tinha debate. Eram eles os donos da verdade e acabou. Agora no golpe nós estamos vendo a mesma coisa. Não tem mediação, né? Eles, o que tem que fazer acabou, tem que fazer a reforma da Previdência, por isso, por aquilo, a reforma da Trabalhista, por isso, por aquilo, e não tem conversa. Não tem, a mídia bloqueia tudo, totalitarismo, autoritarismo, eles instrumentalizam os mecanismos de Estado, o aparelho do Estado para pôr ao seu serviço, ou seja, característica típica de fascismo, porque o capitalismo vai gerando o fascismo. À medida que ele vai se afundando na crise, que é um regime que se alimenta da crise, de crises, ele vai gerando esses subprodutos, né? E a Operação Lava Jato é a mesma coisa, são almofadinhas, né, com aquele discursinho, eles tentam reciclar, modernizar, falar em democracia, querem se livrar da herança, né, que é deles, do nazifascismo. O discurso aí do Dallagnol, do Carlos Fernando dos Santos Lima, do Sérgio Moro, discurso de fascistas, quando eles saem um pouquinho, ali eu falei, né, saem dos altos, dos trilhos, que eles se revelam medíocres, manipuladores, né, dos comportamentos dentro dos parâmetros do judiciário, quando eles saem disso, que se metem a se pronunciar na politicagem deles, aí eles ganham áreas de comicidades, de cômicos. Um Deltan Dallagnol, por exemplo, quem tem um mínimo de juízo, de bom senso, quem vai acreditar num indivíduo como esse? Tanto é que ele ficou escanteado aí, tiraram ele de cena, de tal a mediocridade dele, né? Arrogância. Agora a Jovem Pan abriu os microfones para esta gente, né? O Sérgio Moro esteve lá, eu tive o desprazer, por dever de ofício, está no Facebook dele, que está lá maquiado em nome da mulher dele, o discurso dele, 20 e poucos minutos de discurso, uma discurseira realmente que causa asco, nojo, né? Tem o passado dessa gente, que a gente precisa levar em consideração. Eles não têm autoridade nenhuma para falar em combate à corrupção, porque são todos envolvidos na corrupção, né? Ele falou, o nome do evento chama-se Fórum Jovem Pan, Mitos, Fatos, Justiça Brasileira. Ele fica falando na platitude, na generalidade. Ele fala dessa questão da Petrobras, por exemplo, mas não fala, por exemplo, da quebra da indústria naval, da indústria nacional, da infraestrutura nacional, da defesa nacional, o prejuízo que isso causou, quanto de desemprego isso causou. E aí utiliza inclusive o discurso, a Petrobras não admitia que tinha corrupção, depois teve que admitir, apela para aquela história do balanço, que a Petrobras teve que fazer uma estimativa, com base em dados deles da Operação Lava Jato, estimativa, a Petrobras com a faca no pescoço, fez o balanço, botou lá 6 bilhões alguma coisa. Agora as estimativas já apontam para 150 bilhões de prejuízos causados pela Operação Lava Jato. Os 6 bilhões que eles dizem, portanto, ficam desse tamaninho. Eles dizem, não comprovaram, não tem comprovação nenhuma disso, de desvio, não sei mais do que. São estimativas com base nas delações. E as delações, mesmo quem devolveu o dinheiro, ele se vangloria disso, o Sérgio Moro, na palestra,
Quem devolveu o dinheiro, devolveu sob coação, sob ameaças. Não tem nenhuma comprovação, inclusive, de que aquele dinheiro que eles devolveram saíram realmente de onde eles dizem que saiu. Não tem. Podem procurar aí, se alguém provar o contrário, eu faço aqui a meia-culpa. Não tem. E outras coisas mais. O país se degradou, o golpe, com o golpe. O país se degradou rapidamente. Perderam, os trabalhadores perderam aí direitos trabalhistas, correm o risco de de perder a aposentadoria. O golpe está aí, um desespero total para acabar com a aposentadoria. E outras coisas mais. É isso, são almofadinhas com discursinhos, às vezes, quando eles perdem a estribeira, se revelam quem são. O Sérgio Moro tem muito disso aí, naqueles eventos, aquelas audiências lá em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. E, fundamentalmente, é importante a gente observar como que eles são instrumentalizados e usados aí pela mídia, pelo Grupo Globo, sobretudo. Falei aqui do Carlos Fernando dos Santos Lima, hoje ele está com um artigo no Globo, olha aí, é aquela história, não falei, está com um artigo, ele e um outro lá que chama-se Diogo Castor de Matos, os dois são procuradores gerais regionais da República e membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato. E também o Globo pôs na capa com destaque uma menção dele, um pequeno trecho, um pequeno texto que ele escreveu lá no Facebook dele, o Carlos Fernando Santos Lima, dizendo que, aí o Globo dá a manchetona: Gilmar quer acabar com o poder de investigação do Ministério Público, diz procurador. Ou seja, o Carlos Fernando Santos Lima, medíocre, envolvido na corrupção grossa da Operação Banestado, publica uma notinha lá no seu Facebook, o Globo pega aquilo e põe com destaque na capa. É isso aí. Falei ou não falei? Falei. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.